sozinho, seu Bento, mas vamos nós dois então, pessoal lá fora, hein? Seu Bento, fala Danaba, fala aí, Marcão. Segunda voz, seu Bento. Fala Danaba, fala aí, Marcão. Agora fala Danaba. Fala Danaba, fala aí, Sombra. Fala aí, seus trouxas. Fala Danaba, fala aí, Sombra. Tem mais dois E o otários. Soto. Fala Danaba, fala aí, Soto. Fala Danaba, fala aí, Soto. E agora o último trouxa, Fala Danaba, fala aí, Motinha. Fala, Fala racha. Danaba, fala aí, Motinha. Fala Danaba. Gostei da segunda voz. Você vai explodir, velho. Você tá ficando vermelho, velho. Libertadores, nós Marcão, gosta onde de você foi jogar. essa madrugada, Marcão? Sombra. É isso, cara. Quem é isso aí? Sombra, eu fui lá, nossa senhora, lá no escândalo, lá só os negocinhos lá pra mim, só os negocinhos lá, Sombra. E nem pagou, né? Não, Motinha, aqui é tudo só nosso, uma permuta, é tudo nosso, Motinha. Tá pro inferno, vai. Ai, o Marcos, antes de você Ei, falar do Marcão, jogo, hein? Eu quero Sensacional. ver essas gracinhas aí na semana que vem, quando o São Paulo reverter o resultado. É isso mesmo, Marcos. É isso mesmo, vamos reverter. Vai sim, ou se vai. Ó, o Você Cris vai ver. falou que gostou do jogo, viu, Marco? E falou Quem? o seguinte, que o São Paulo tá vivo com chances totais de reverter no Morumbi. mesmo. O Foi repórter meio perguntou Diniz, lá, né, o ele? repórter lá, perguntou pra ele em espanhol, ele falou que não, nós temos chances totais, estamos vivos. Mas Nós na vamos moral, precisar da Motinha, torcida, né? Mas na moral, dá Ele pra fala. reverter, porque esse time da LDU é ruim, É velho. ruim. Dá pra reverter. Né? Aliás, vou falar primeiro do jogo, aí depois você traz as notícias aí, tá bom, Motinha? Então vamos lá, na minha opinião, ô Mota, eu tava aí, pra quem não tá entendendo aí a alusão à LDU, porque tem a ver esse negócio de gás. Sensacional. É porque o jogo na altitude sempre falta o gás, não é isso? Isso. Aí eu tava de entregador de gás. Mas eu tinha que ter entregado atenção pro São Paulo, entendeu? Tipo, porque os jogadores do São Paulo, na minha opinião, conseguiram esse revés de 2-0 lá muito por uma questão de falta de atenção. Né? No primeiro. Eu já falo isso aqui faz tempo. Eu não gosto quando o São Paulo vai jogar fora de casa e o Crespo joga com 3 volantes. Mesmo com 3 volantes ali no meio de campo, o cara teve uma liberdade absurda pra poder fazer o lançamento no primeiro gol. O Cédric Soares, ele para na jogada, não acompanha o lateral barra ala esquerdo da LDU. O cara sai na cara do Rafael ali e faz 1-0. E o São Paulo, no primeiro tempo, até em relação a esses 3 volantes aí, não criava absolutamente nada. Então o São Paulo, quando entra com 3 volantes e 3 zagueiros, ele abdica praticamente de atacar o adversário. Foi assim contra o Atlético Nacional no primeiro jogo lá, onde o Crespo insistiu com isso aí praticamente por 90 minutos. Se não por 90 minutos, eu nem lembro Só se que ele... deu sorte, né? Deu sorte pelo resultado, mas o rendimento foi uma merda. Sim. Tá? E contra a LDU no jogo de ontem, o primeiro tempo foi exatamente igual o primeiro lá contra o Atlético Nacional, só que acabou tomando o gol. Bom, no segundo tempo ele tira o Cédric Soares, que estava mal no jogo, coloca o Mailton. Na minha opinião, foi a primeira grande mudança do Crespo, que começou a colocar o São Paulo no jogo. Até por uma questão de ter que buscar o resultado. O Mailton aí nos escanteios que ele bateu também ali, principalmente de pé trocado, bateu muito bem, inclusive quase marcou um gol olímpico lá. E aí, com a sequência do jogo ali, ele colocou o Ferreirinha e também o Rodriguinho, e aí sim, na minha opinião, o São Paulo estava melhor que a LDU, já perto do gol de empate. Se não fosse o Luciano ter perdido 2 grandes chances também, né? O Luciano, que é um cara que ele gosta de reclamar de todo mundo, mas quando ele perde os gols, ninguém fala nada pra ele. Tá na hora de começar a cobrar o seu Luciano. Pra mim, é um grande finalizador, né? Na ausência do André Silva, na ausência do Caleri ali. É o cara que realmente tem que catar a bola por debaixo do braço e resolver os jogos ali pro São Paulo. Ele saiu 2 vezes ontem na cara do goleiro. Lá estou em cima do cara as 2 vezes. Então tem que caprichar um pouquinho mais aí, principalmente no jogo de volta, pra conseguir reverter esse resultado. E aí, já no segundo gol, essa merda, essa porcaria de saída de bola do São Paulo aí, desde a época do Fernando Diniz, o São Paulo vem cometendo esse tipo de atrocidade. No jogo de ontem foram pelo menos 3 ou 4 bolas aí que o São Paulo força na saída de bola, entrega a bola pro adversário numa zona perigosa do campo. E foi assim que nasceu o segundo gol dos caras. O Ferrarese mete uma bola na fogueira pro Pablo Maia, ele tá de frente pro lance, vendo que poderia perder a bola, vai perder, não vai pelo sim, pelo não, irmão, já chega estourando. Chega pra fazer a falta, não, ele tenta dominar a bola, o cara rouba a bola dele e acaba marcando o segundo gol. Né? Aí teve até um outro lance lá que, na minha opinião, foi falta em cima do Arboleda, se acaba saindo aquele terceiro gol da LDU, o VAR teria que ter chamado, porque pra mim o cara mete o braço ali no rosto do Arboleda e braço no rosto do adversário é falta. E aquela defesa do Rafael, né? Então, foi a defesa, mas se acaba saindo o gol, pra mim o VAR teria que ter chamado. Enfim, Motinha, 2-0 ali, um resultado, na minha opinião, ali, muito por conta das falhas que o São Paulo teve individuais, tanto do Cédric no primeiro, quanto do Pablo Maia no segundo, e do Ferrarese também, mas enfim. Mas de uma forma geral, Motinha, pra reverter esse resultado aqui no Morumbi,
tem que fazer o jogo perfeito. E quando eu falo de fazer o jogo perfeito, é aproveitar as chances que tiver lá na frente, é não ficar dando essas rateadas lá atrás, é o seu Crespo entender que o Cédric Soares não pode jogar esse jogo, tem que ser o Mailton pra começar, tem que ser o Wendel no lugar do Enzo Dias, tem que começar com o Rodriguinho ao invés de colocar mais um volante. Então, começa desde a escalação. São Paulo tem obrigação de amassar a LDU desde o primeiro minuto de jogo. Porque o Morumbi lotado, Motinha, também é assim. É um inferno, né? É inferno, mas assim, a torcida do São Paulo se mata pra comprar ingresso, paga caro, fica lá na internet, lá dando F5 pra tentar comprar. Todo mundo sabe a desgraça que é pra comprar ingresso. Só esgotado. Mete lá 60 mil pessoas no estádio, mas a hora que começa a rolar o jogo, 10, 15 minutos, São Paulo tá fazendo nada, os caras ficam assim, ó. É 5 mil da organizada lá gritando, o resto do estádio lá assistindo o jogo, parece estar no teatro. Então, o São Paulo tem obrigação de fazer a torcida cantar pra ele continuar jogando. Eu acho que nesse cenário, Motinha, o torcedor tem que entender que ele tá lá pra torcer naquela porra. O cara que se matou pra comprar ingresso, vá lá e torça. Vai lá e torça. Se não acredita, não vai. Dá um ingresso pra alguém. Não, mas é que tá, tem um monte de gente que se mata. Por isso que eu falo, Motinha, isso aí, em jogos ali, por exemplo, contra o Atlético Nacional. O Atlético Nacional, naquele momento, empatou o jogo, a torcida do São Paulo ficou quieta. Ficou quieta. É uma crítica a ser o torcedor. Tem que ir naquela porra pra torcer. Você que não quiser torcer, assista da sua casa. Deixa pra quem quer. Então, acho que dentro desse cenário, Motinha, a torcida tem que ser participativa, o Crespo tem que colocar um time ofensivo desde o início do jogo, e os jogadores do São Paulo não podem dar vaciladas ali, nem na frente, nem no sistema defensivo também. Você que não canta, então nem vai, hein? Não, mas... mas não vai mesmo, tchau, fica em casa, irmão. Ó, mas eu paguei, eu torço do jeito que eu quero, vá pro inferno, fica na tua casa. O Cédric, inclusive o Crespo chegou a falar na coletiva, né, que o Cédric tava mal, ele tava com problemas estomacais, né, intestinais. Diarreia. Né? Diarreia. Tava no GE, tava diarreia. Então, ele tava O Crespo com problema falou aí. na coletiva. Inclusive, ele não voltou já pro O Ferreirinha ficou com dor de cabeça também, não Quando sentiu eles bem. chegaram no estádio, o Ferreirinha e o Rodriguinho foi o que sentiram mais. De tiro dor de cabeça, enjoo e tal. E aí, inclusive... Tem o vídeo do Ferreirinha assim, ó. O Ferreirinha assim, ai, minha banda! Ai, não tô aguentando! Vou pegar o vídeo que eu vou falar cadê já. o bofe? Cadê o bofe com oxigênio? Pro inferno, rapaz. Então, e diz que... Olha aí. Olha os caras lá. Isso aí foi na hora do jogo. Vai te catar, o trouxa. E diz que quem saiu bem abalado foi o Luciano, viu? Que o Luciano deu entrevista na saída do campo ali, e ele fala, a culpa foi minha, eu errei o gol. Sim, né? mas Ele mesmo, assumiu, assumir mesmo, ele assumiu Todo e mundo falou viu. assim, eu peço desculpa, eu tenho que melhorar, eu que errei o gol ali, que era um gol importante, né? E diz que dentro, lá nos bastidores, São Paulo tá trabalhando ali porque diz que ele ficou bem abalado mesmo, assim, que ele se sentiu culpado, né? Mas é pra se sentir mesmo, Motinha. É verdade, é pra que se sinta mesmo. Se Porque foi sinta culpado. sim. Porque quando os outros O Luciano erram, tem ele é esse o primeiro a perfil? reclamar. Ele cobra bastante, Ele né? cobra bastante os companheiros da equipe dele. O Então, Luciano não tem esse perfil aí, não, que sai arrasado, ó. Não, mas ele, mas deu ele entrevista e ele tava bem abalado ontem. Calma, vou te Eu falar, achei. né? Não acho, não. Vou Ô, te Zé- falar, Zé Paula, tem uns caras que eu vou te falar, Historinha. joga pra torcida de uma Historinha, isso aí. maneira, Será? meu. Esse aí sabe fazer o marketing. Porra, né? esse aí joga pra torcida desde. Nossa mas Senhora. ele é um dos responsáveis. E como o pro Marcão clássico, falou, né, não Marcos? fez E- dois gols e- que ele teve a oportunidade ali que ele não Os fez. caras não querem falar do jogo, eu sombra. Não, o Marcão falou tudo. O Marcão Fala aí, fez falou não, tudo o Marcão já. fez a Alongados. explanação. Nós queremos o uma que ele choradeira. falou? Não, concordo. Você concorda também que for no Morumbi Da ele tem que torcida? gritar ou não? Concordo, porque eu tô na arquibancada com o torcedor ali e eu vejo mesmo o perfil do torcedor ali. Mas isso é geral, filho. É geral. Eu vou te Não falar é que no só lá. Palmeiras é a mesma Não, a coisa. torcida do Corinthians, não. Ah, A torcida não. do Corinthians não é essa Não, tranquila não é. aí, não. Alguns setores não, são, Não é né, mesmo. mano? Pergunta não pra é. quem joga, então. Fala É a aí, torcida você fala. sempre, é a torcida a melhor do Brasil, eleita por todos os jogadores aí. Fato. O Abel Ferreira elogiou a torcida do Elogiado Corinthians. por quê? Pelo Abel Neto, Ferreira elogiou. pelo O Abel Não, pelo elogiou. contrário, é uma pesquisa que é feita, se eu não me engano, eu não sei se é o Globo Esporte ou o O UOL, Abel que todo elogiou. ano eles fazem a melhor torcida do Brasil, a torcida do Corinthians sempre das ganha. matéria O velha, lugar mais só difícil que de você fica jogar, né? O passando, Química mas- Arena. O Marcão tem razão. Quem votou? Babaú. O Mano De Paula, que vota no que Abel o Mano elogiou. vota. Não, são Lelê. jogadores mesmo, seus paga-pau. Gramado, ele A gente viu alguns Torcida. jogos no Morumbi, Tá na ruim semifinal lá agora. contra o Tá bom, Corinthians tá. na Copa do Brasil, que teve esse perfil. O torcedor assistindo o jogo de pé, o jogo inteiro, em todos os setores, Atento. atento, Aí chupa aí bem, cantando. otário. Então, É embaçado isso também. quinta-feira é o jogo pra isso mesmo. O Marcão tem razão. E destacar de novo o Mailton, né, Marcão? Como entrou bem. foi bem. E... Mailton! Mailton, e tem que começar como titular mesmo. Ele O homem demonstrou. do escanteio assassino. Exato, e batendo falta. É Bateu trocado, mal né? a falta, mas ele bate bem na bola. Pelo menos alguém que saiba bater na bola. Exato. Bola parada. Não, né? mas Pelo eu amor de Faz não. Deus. tempo que o São Paulo não tem um cara batendo Não, ninguém de tem. É, mas Você viu o No cara cobrando escanteio. escanteio?
Meu Deus Exato. do céu. Foi quase Mailton. gol olímpico. Sim, Exato. Mailton. O Quase Andreas fez gol Pereira olímpico. também no Palmeiras, sabe bater na bola. O meu receio, Tá bem. ô Danilão, ontem Os caras até. assim. Não sei se foi o Miquel ou se foi outro Puta, ouvinte aí que esse tava no ligou, sofá hein? e falou, pô, Miquel. já podia tirar o Cedric no intervalo e colocar o Mailton. Eu falei, eu não seria tão audacioso assim, porque seria a estreia do Mailton aí com a camisa do São Paulo. Sim. Seria num jogo fora de casa, com altitude. O cara às vezes não tá tão entrosado assim com o restante do elenco. Mas ele mostrou, pra mim, me surpreendeu. Mostrou personalidade e mostrou ser um bom jogador. E vontade pra caramba. E outra, Muita Danilão, vontade. é uma questão de tempo, né, pro Mailton tomar essa titularidade. Acho que jogando com alas ali, nesse esquema com 3 zagueiros, tendo os alas ali pelo lado, favorece muito mais o estilo de jogo do Mailton do que do Cedric. Exato. Acho que numa linha de 4 aí favorece mais Cedric e Enzo Dias, mas pra jogar num 3-5-2, acho que o Wendel e Mailton aí, O no Marcão, decorrer da não temporada, teria devem posição assumir a melhor pra titularidade. ele brigar pra tentar ser titular, né, do que a lateral direita. É. É o lugar ali que é mais tranquilo pra você tentar ganhar uma posição no São Aí, Paulo. e ele lateral direita. já tava jogando dessa forma na Chapecoense, né, o De Paulo? E como a Lele trouxe aqui pra gente, ele era um dos líderes de assistência ali também de gols, jogando como ala, né? É, Então é um exato. cara que realmente tem esse perfil agressivo aí de chegar no ataque, enfim. E isso vai ser fundamental, Motinha, pra tentar reverter o resultado contra os caras aqui na semana que vem. Ó, para o Mas, ô, jogo contra Danilão. o Santos pode ter uma novidade. Fala, mano. Não, até com relação ao próprio jogo, Motinha, ouvi a opinião do Danilo, a sua e a do Sombra também com relação ao segundo gol, porque eu vi que dividiu bastante, talvez, aí as críticas com relação ao Ferrarese e o Pablo Maia. Mas eu acho que a culpa foi muito mais do Ferrarese do que do também Pablo acho, Maia. também Porque, acho. primeiro, Ele joga na fogueira, eu né, acho que não, viu, Marcão? Porque, cara, o Ferrarese, ele joga uma bola na fogueira, Sim. mano, principalmente num fator, cara, que Perfeito. ele não considerou que é altitude, cara. Você jogar na altitude, Domênico, por exemplo, pro goleiro, a bola fica muito mais rápida, já é muito difícil. Pra um cara de linha também, você tem que considerar isso daí. Você jogar uma bola na fogueira pra um cara assim, ainda mais de frente pro gol, sabe? O adversário já vindo pra dar o bote, eu acho que quem vacilou muito mais aí foi o zagueiro do que o Mas próprio ô, Pablo. mano, o Pablo Maia tá vendo a jogada de frente. Ele tinha a possibilidade de dar um estourão, ele foi tentar Mas é dominar que a bola. escapou, Marcão. Mas é que tá, mano. É mais fácil você tentar dominar uma bola que vem na fogueira pra você ou você estourar a bola pra frente. É mais fácil Mas não era estourar. mais fácil o Ferrarese ter estourado do que Exato, tocado essa bola na exato. fogueira? É um erro, não justifica o outro. É isso que eu tô querendo dizer. Quem perdeu a bola ali foi o Pablo Maia. Ele tenta dominar e serve o atacante dos Ó, caras. Eu Ele tem concordo estourado. com o Mano. Pra mim, o maior erro é do Ferrarese. Naquela situação de jogo, não deveria passar ali a bola. Sim, concordo. fogueira, mas né, eu tô cara? falando, um erro não justifica o outro. Tentar Mas dominar eu- uma bola na fogueira ali, baita de uma burrice. Marcão Eu ficou vi o que sozinho vocês nessa. falaram, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, no sentido de, tipo assim, quem assistiu o jogo pensa assim, pô, quem tava sofrendo com altitude era a LDU e não era o São Paulo. O São Paulo em nenhum momento mostrou que tava sofrendo com altitude. Correu o tempo todo, no segundo tempo, parecia que era a LDU que tinha perdido perna, o São Paulo pressionando os caras. Bom, eu não sei o que fizeram lá. Mas o que irritou, Sombra, foi que o São Paulo perdeu por conta dos erros individuais. Então, aí o que São eu Paulo ia estava chegar. mais próximo Pra mim, o São Paulo empatar jogou. o jogo. Para mim, o São Paulo, na maior parte do tempo, jogou bem. Não sentiu a altitude aparentemente. E, infelizmente, por causa do Luciano e do Ferrarese, por Não teve questão um de resultado dois melhor. jogadores, na prática é isso. Porque o Luciano perdeu gols que você não pode perder. Porque eu entendo assim, cara. Pô, Gol São Paulo, decisivo, né? o São Paulo não é um time maravilhoso. Não é. O São Paulo não tem um time maravilhoso, não tem um elenco maravilhoso. Acho que o São Paulo o Crespo vem fazendo um bom trabalho, sabe? E eu vi lá em cima, de alguma maneira, um bom trabalho feito. De uma maneira geral, eu vi um bom trabalho feito. Só que se o cara que tem que fazer gol na hora certa não faz, e o zagueiro que tem que preservar a equipe não preserva, fica difícil a gente fazer. Porque, vamos lá, se o Luciano faz o gol e o Ferrarese não entrega, nós estamos aqui meio que, tipo, estamos com a mão na próxima fase. Estamos com a mão o pé na próxima fase. Infelizmente, cara, ficamos nas mãos muito mais do que, de repente, entendo, respeito, é o ponto de vista do Marcão. Mas eu acho que a gente ficou muito mais por conta de erro individual do que alguma questão tática. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Você gostou do São Paulo no primeiro tempo? Porque não teve uma finalização no Cara, primeiro tempo. 3 volantes, Sombrar. Já não deu certo contra o Atlético Nacional. Tivemos 2 finalizações no primeiro tempo e eles também tinham tido 2 Mas quais finalizações. foram? A dos caras. O que eu quero dizer é o A seguinte, do São Paulo, não teve no gol. eles também, assim, por outro lado, fora o gol ali, eles também não estavam chegando. Ok, eles mas também já não tinham estavam marcado. chegando. Sim, mas marcaram Não um gol, estavam chegando. Na minha opinião, inclusive o São Paulo teve muito mais domínio de bola, mesmo no primeiro tempo, do que eles.
E não foi aquela coisa de chegar lá e falar, pô, acabou o gás, estamos sendo dominados, massacrados. Eu não vi isso, não. Não, mas Todo mundo esperava o massacre, mas em- né? mas em nenhum Principalmente momento- fala que eles jogam de E massacrar outra? o adversário 30 minutos E- ali. Sem E se, dar e se o Rodriguinho, por exemplo, ele não pôde entrar porque não estava bem pra entrar jogando, vai por quem? Não, isso é verdade. O lance do Rodriguinho de ter sentido dor de cabeça, enfim. Eu não E aí? acho que isso, de repente, seja um fator ali pro cara não poder jogar. Né? Tanto que ele entrou no segundo tempo e você não viu o Rodriguinho abaixo do restante do elenco, o próprio Ferreirinha também. Não sei se pra jogar 90 minutos, mas enfim. Eu quero dizer o seguinte, Sombra, fora de casa, esse negócio de 3 volantes, aí o São Paulo, ele abdica de agredir o adversário no que diz respeito à criação de jogadas. Ele domina a posse de bola, ele tenta, né, manter ali, cadenciar o jogo, mas não tem aquela agressividade, não tem aquele passe mais qualificado. Tanto que vocês viram no segundo tempo, quando entrou jogadores mais verticais, foi onde o São Paulo Marcão, mas será que jogadas o com Luciano. Crespo deve ter tido uma leitura, vendo o VT, vendo os outros jogos, tendo um retrospecto da LDU, que faz isso, que eles vão pra cima, que eles abafam durante 30 minutos? Será que ele falou, ó, vamos dar uma segurada e depois a gente vê se consegue Mas, evoluir? ó, você viu o que eu falei do primeiro gol? É inadmissível você ter 3 volantes no meio de campo e os caras dar a liberdade que deu pro cara lançar. Sim, Pra mas, mim não aí, faz mas é por sentido. causa do erro individual. aí Não, tá falando. então, erro individual do Cedric, mas eu tô falando já no princípio da jogada, no No lançamento. lançamento, a bola não podia sair de lá. né? Exato, do jeito que saiu. Você tem 3 volantes, é um absurdo. O cara chegar com aquela naturalidade, com aquela, tipo, porra, o cara não tinha ninguém nem perto, ô Danilão. Agora- Então isso que é difícil. 3 volantes ninguém marca. Agora, Não adianta, Marcão, 3 volantes. projetando o próximo jogo. Né, final de semana a gente tem um clássico contra o Santos. São Paulo deve poupar e montar um time misto aí, mas pode ter o retorno do Oscar, por exemplo. E Pode o ser próprio- relacionado, Pode ser né? relacionado, pode ganhar alguns minutos. E o próprio Lucas também, que estava se preparando para esse jogo de volta. Você consideraria utilizar esses jogadores num jogo de volta, por exemplo? Vai depender muito da circunstância com que eles vão voltar, né, Danilão? Acho que tanto o Oscar quanto o Lucas aí devem estar longe ainda de estar 100% fisicamente. E num jogo pegado, como deve ser contra a LDU, eu acho que não faz sentido começar, por exemplo, com eles. Pode ser que, de repente, para entrar no segundo tempo, vamos dizer que o São Paulo tá ganhando já de 2-0 no final da partida. Faltando 10, 15 minutos ali pra bater pênalti, vamos dizer. Ou para tentar fazer o terceiro e classificar? Porque assim, o grande lance, mano, é você colocar o Lucas lá, ele entrar, correr 5 minutos, sentir o joelho e ter que sair de novo, você entendeu? Entendi. Esse é o grande problema. Então, fazer algum teste antes ali, um pouco mais agressivo, pra ver se de repente ele não vai sentir, como se estivesse realmente jogando uma partida de futebol. Às vezes o cara no treino, ele vai fazer aquele treino mais fofo, tal, não sei o quê, não vai chegar e não vai ter aquela exigência. No jogo é pancada, no jogo é corrida, no jogo, você entendeu? É uma outra atmosfera. Então, eu só colocaria Lucas e Oscar se realmente estivessem próximo do 100%. Arriscar os caras com 50%, 60%, a não ser que seja num caso ali pra poder bater penalidades, né? Eu acho que são 2 grandes jogadores ali, caras que ganham bem no São Paulo e tem que chamar Ô, a Marco, responsa no momento Depois como que a esse. gente passa essa, por exemplo, a gente vai jogar contra o Porco lá, né? E aí, coloca o Lucas ou não? Então, acho que o próprio jogador, Motinha, ele tem que ter o voto Minerva nisso aí. Se ele tiver confiante pra jogar, ok. Mas assim, eu acho que o grande lance, Motinha, até entrando nesse balaio aí da grama sintética, se é um negócio regulamentado, não tem que ter chororô. Eu acho que os clubes têm que ter uma adaptação pra semana em que vai enfrentar um adversário X que joga nessa condição, pra tentar, dentro de uma possibilidade, tá o mais adaptado possível. Porque senão vai falar assim, o Neymar não joga lá, o Lucas não joga lá, o Depay não joga lá. Você tá pagando 3 milhas pro Lucas por mês pra ele escolher onde ele vai jogar? Pro Oscar, por exemplo? Então fica difícil. Eu acho que os jogadores têm que dar um jeito de se adaptar. Mas machuca. Ok, mas os jogadores do Palmeiras a cada jogo machucam um jogador lá? Não machuca. Sabe por quê? Eles estão adaptados a jogar nessa condição. Então o que falta para os outros clubes que não atuam nesse cenário, eu sou contra a grama sintética, tá? Mas já que é regulamentado e os clubes têm que jogar lá, pra mim o que faz mais sentido é você estar adaptado nessa condição pra você ter os melhores jogadores à sua disposição. Boa. Muito bem. Acabou, sobrinho. É isso aí. Depois, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho aqui no programa a respeito da questão do Fundo de Investimento e Participações de Cotia. Ó, chegou informação pro Sombra. Acabou muita informação. Ó. Informações reais. Acho extremamente interessantes, mas como a gente já está se alongando um pouquinho Sim. aqui, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, que é do interesse dos São Paulinos, de uma maneira um pouco mais genérica, não dá para entrar em quesitos tão técnicos, né? Uhum. Até porque é um programa que tem que falar aqui de tudo e de todos, Sim. e que também não dá para ser maçante nesse sentido aí, porque envolve muita questão de mercado financeiro. Mas vai passar, Sombra? O quê? Na votação? Há confiança de que passará.
há confiança de que passará. A dificuldade reside, talvez o que há dificuldade, só para um resumo rápido, a dificuldade que ainda pode existir é justamente porque esse fundo de cutia pode não, será uma maneira de excluir totalmente qualquer participação do Conselho Deliberativo do São Paulo nas ações do futebol de base. Nenhum conselheiro mais passará a ter ingerência, participação e etc. no futebol de base. Aí mexeu, hein? Então já comecei a gostar um pouco mais. Para trazer... Marcão, daqui a pouco eu falo mais. Sim. Eu realmente, por tudo aquilo que a gente se pautou, do que estava ouvindo, eu tava extremamente negativo e reticente em relação a isso. Depois de todas as explicações que eu tive de profissionais, não políticos, de profissionais que me ofereceram as explicações e falaram assim, pô, gostaria que você entendesse mais ou menos o que é. Tá bom, estamos abertos, porque a gente é super crítico, né? E tá bom, beleza, quero ouvir, quero conhecer tudo a respeito. É lógico que, como tem muita coisa de mercado financeiro, tem questões técnicas que são extremamente complexas, né? Mas para isso tem um humano, né? Pra elucidar qualquer questão. Humano. Nossa senhora. Mercado financeiro. Vocês estão de brincadeira. Que puxação de saco, cara. Eu não, o De Paula é um expert nesse assunto também. Meu Deus. De Paula, olha. O De Paula deveria estar no Ministério do Desenvolvimento do Brasil. Meu Deus, Domênico, olha isso. Tirar um raio-x aí da sacoleta, sai lá o cara pendurado, velho. Você é louco, respeita um cara que já teve no Tribunal de Contas também, o seu suíno maldito. Fica quieto, Parabéns, De Paula. Sua trajetória é monstruosa. Galera,